Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui queremos expandir suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! O tema de hoje é mundo conectado, conexão ou desconexão. E o meu convidado é um camarada que roda por aí, cheio de ideias, empreendedor nato. E a gente vai bater um papo, vou apresentar ele para vocês daqui a pouquinho. Lembrando que contamos com o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia. Garon Picelli, ou Picelli, depende de onde você está na referência. Muito bem-vindo ao nosso canal Software Mental. Prazer enorme ter você aqui, Garon. Obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui conversando com você. Acompanho já o seu podcast há algum tempo. E fiquei muito feliz pelo convite aí do Software Mental. A gente também está muito feliz aqui com a tua presença aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito de boas aqui, muito tranquilo. Deixa eu apresentar para vocês. Então, o Garon é jornalista, né? Tem formação em jornalismo, pós em turismo na França, é dramaturgo, tem uma pós na ESPM em social commerce. Ou seja, você vê que já pela diversidade da formação do Garon, ele é um camarada que realmente busca trabalhar as ideias, expandir conhecimentos, expandir fronteiras, não é isso aí, Garon? É verdade, eu gosto muito de me aprofundar em coisas que eu não conheço. Né? Então, assim, quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo, eu já trabalhava na área de marketing, né? De comunicação digital. Que é onde você atua hoje, né, velho? Exato, que é onde eu atuo hoje. E aí meus professores falaram, esse tema tá muito em voga, faz alguma coisa disso que você manda muito bem. Eu falei, mas se eu mando muito bem, por que eu preciso fazer um trabalho sobre isso? Né? Eu quero descobrir coisas novas. Então eu fiz uma análise do discurso de uma coisa totalmente diferente, não tinha nada a ver com a minha área de atuação. E foi muito legal para mim, porque eu descobri muitas coisas diferentes. Então eu gosto muito. Então eu me aprofundo, eu busco conhecer coisas que de repente não estão inclusas no meu gosto, assim. Sim. Sempre quando eu vejo um filme... Não tá na trilha, né, Garon? Exato, porque eu acho que a criatividade tá aí, claro. Né? Se você se aprofundar muito, você vai... Eu acho que as pessoas se tornam muito batuladas, assim, muito... Sim, muito limitadas, muito restritas a um universo de informação. Até porque, assim, né? Quer queira, quer não queira, por exemplo, o trajeto que a gente faz todo dia para o trabalho é mais ou menos o mesmo. Sim. Os lugares que a gente costuma ir, se a gente mora algum tempo na cidade, são mais ou menos os mesmos. É verdade. E, eventualmente, você faz uma viagem para um outro lugar e aí você tem a oportunidade de conhecer coisas novas, mas, assim, se a gente pegar estatisticamente o grosso do ano, a gente está mais ou menos em círculos de relação e de conhecimento de informação meio... Se a gente deixar, fica meio restrito mesmo. Fica mesmo. Por exemplo, como que você vai desenvolver a mão esquerda se você sempre tá usando a mão direita, né? Então tem aquela coisa que todo mundo fala, para você ser criativo, escreve com a mão esquerda, né? Então é basicamente isso também na nossa vida, né? Eu acho que, por exemplo, uma série, as pessoas às vezes estão conversando sobre séries e eu, de repente, me identifico com essa série. É do meu gosto, legal, vou assistir, mas alguma coisa que não é do meu gosto, eu posso também assistir, porque vai que eu me interesse, né? Então, eu acho que, realmente, eu sempre tento, assim, pegar um livro que, de repente, de primeira vez eu não me interessei, né, para ler, porque eu acho que isso exerce o nosso poder de descobrir, de expandir fronteiras, igual você disse. Né? Sem dúvida. Até porque, assim, né? Se o livro é ruim, né, velho? Aí não tem jeito. Mas se o livro é bem escrito, de uma área de conhecimento que não é a nossa... Ele agrega demais, né? Porque senão você fica sempre sujeito a uma limitação de ideias e isso acaba, de fato, reduzindo a tua capacidade criativa, a tua capacidade de pensar de uma forma mais expandida, né? Não tem jeito, né, velho? Não tem jeito. Show de bola. O Garon, e você conta um pouquinho pra gente aí, dentro dessa sua trajetória aí, você é um cara também que é empreendedor. Então, conta um pouquinho dessa experiência empreendedora para a gente e como é que você vai usando essa tua capacidade de buscar novos conhecimentos, novas linhas de conhecimento. Como é que isso agrega valor aí à tua visão empreendedora, à tua visão de trabalho? Muito interessante falar sobre isso. Eu acho que agora eu faço realmente uma análise histórica, né, da minha trajetória. Mas eu acho que está muito ligado principalmente ao meio onde eu trabalho.
né? E principalmente na figura do Marcelo Valente, que é um grande incentivador. Né? Marcelo Valente é o boss aí das... É o cabeça, né? Cabeça. O investidor, a pessoa que topa assim, as nossas ideias e os nossos projetos. Então, estar num ambiente criativo te facilita também, né? Então, ter apoio, né? De sponsors. Exatamente. De fato, favorece. Né? Favorece muito. E isso, acho que vem das grandes cabeças. Porque eu estou terminando de ler algum livro agora do ex-presidente executivo da Disney, que é Criando a Magia, né? Fala sobre ele que criou o Instituto Disney e tudo mais. E num capítulo, ele reserva um capítulo só para falar assim, apoie os seus funcionários de forma colaborativa e criativa. Né? Então, eu acho que, exatamente, acho que está na cabeça dos grandes executivos do mundo hoje, não só se autodesenvolver, mas desenvolver as pessoas que têm potencialidade também, né? Principalmente num modelo hoje econômico e empreendedor, que ele vai tendendo cada vez mais para a horizontalidade. Né? Antigamente a gente tinha aquelas empresas todas verticalizadas, seguindo a estrutura hierárquica, por exemplo, típica de exército, típico de igreja, que é aquelas caixinhas todas numa hierarquia muito rígida, e a gente vê no mundo corporativo, aos poucos, né? Algumas startups já nascem mais horizontalizadas, mas mesmo as empresas mais tradicionais, aos poucos, vão tentando horizontalizar mais o seu ambiente de trabalho, para ter justamente essa interação, essa troca de ideias mais intensiva. Né? Sim, perfeito. E a gente está ali num ambiente assim, super horizontal, né? A nossa diretoria, principalmente na figura do Marcelo Valente, possibilita isso, né? Possibilita o crescimento das pessoas que querem se desenvolver. Né? Então eu acho que eu estive aí nesse contexto, né? Eu plantei uma semente aí dentro dessa atmosfera. Um grupo empreendedor aí de 15 empresas, não é isso? São bastante empresas e também existe investimento em outras em startups, como foi no caso do Ticket Louco, né? Então o Ticket Louco surgiu dentro dessa estrutura, né? Mas foi uma empresa separada, né? Foi um investimento inicial que foi feito, mas hoje ele é totalmente diferente, totalmente à parte, né? Mas, Garão, vamos explicar só um pouquinho o Ticket Louco aí para a turma que não é daqui da nossa região aqui, mas que nos ouve aí em todo o Brasil, em todo o mundo, né? É verdade. Da língua portuguesa. O que é o Ticket Louco aí para o pessoal entender o movimento empreendedor que você faz? Então vamos lá. Em 2015 nós fomos para os Estados Unidos e a gente gosta muito de ir para o Vale do Silício, aquela região ali da Califórnia, né? Você vai todo ano para lá? Desde 2015, sim. E aí a gente foi para lá a primeira vez e eu falei pro Marcelo Valente, você tem que vir para cá, porque aqui tá, né? Ele sempre ia para Europa, gostava muito de fazer a região da Itália, porque tem uma ligação com a família. E ok, ele foi para lá com a família também e a gente voltou de lá muito animado, porque a gente viu realmente muitas coisas novas acontecendo lá. E eu tive a grande oportunidade também de fazer um curso na Universidade de Stanford, que foi um curso sobre o comportamento humano. Né? Então foi muito legal, abriu a minha fronteira, assim, abriu a minha inteligência para observar muitas coisas. E nesse momento eu estive em Las Vegas e conheci lá uma coisa chamada, e o Marcelo Valente também estava lá no mesmo período, assim, eu passei por lá e depois ele foi por lá, então a gente estava mais ou menos uns 15 dias de distância, né? E a gente conheceu lá uma empresa chamada Tix for Tonight, que é uma bilheteria, porque lá em Las Vegas, para quem não conhece, assim, é muito legal, a gente gosta muito de lá, não para ir para jogar, porque a gente não joga, eu nem sei o que é, como faz para jogar num cassino, né? Não entendo nada. Mas lá tem muitos shows, né? Tem 15, eu acho que 8 Cirque du Soleil acontecendo todos os dias. Tem show de grandes artistas que fazem temporadas lá em Las Vegas, né? Então a gente acha que esse também é o futuro de Foz. Mas a gente descobriu lá o Tix for Tonight e serviu de inspiração para a gente abrir uma bilheteria de ingresso aqui em Foz do Iguaçu, vendendo ingressos mais baratos que nos próprios atrativos. E como que a gente consegue esses ingressos mais baratos? Porque são ingressos de oportunidades. Né? E a gente montou lá em 2016 a primeira loja na Avenida Brasil. E a gente, vamos ver o que vai dar, né? Incentivados aí também pelo nosso grande investidor, pelo Marcelo Valente. E vamos lá ver o que vai dar. E deu muito certo, né? Porque a gente tinha alguns dados de que o turista vem para Foz do Iguaçu principalmente só com hotel e com uma passagem aérea comprada. Então ele vem para cá e ele não sabe muito bem o que ele vai fazer, ele não tem roteiro preparado. Né? Então a gente está nas lojas, a gente está nas ruas, a gente estudou o horário que os turistas passam nas ruas,
né? Que ele vai pra rua sem fazer nada, para descobrir o que tem para fazer à noite, o que tem para fazer no próximo dia. E a gente descobriu que esse horário era um horário noturno. Então as nossas lojas, elas ficam abertas no horário noturno, e aí recentemente a gente tá abrindo agora no horário bem cedinho, né? O horário que ele chega no hotel, ou que ele tá saindo pros passeios, que ele nos descobre. E aí a gente faz uma venda muito presencial. E antes da gente ir para lá, engraçado que a gente fazia muito investimento em mídia online, né? A gente achava que o futuro era o digital, né? E a gente voltou de lá muito mais offline. Você vê, os Estados Unidos, eu acho que ele está possivelmente uns 5, 6 anos na frente do nosso marketing, né? De como ele vê as relações do consumo entre a marca e o consumidor. E a gente voltou de lá, assim, abismado. Eu voltei com com muito flyer, com muita coisa, e o Marcelo Valente também. Voltou com muito flyer, muito... Nossa, ele voltou com uma mala cheia de flyers. E a gente falou, vamos fazer esse investimento offline. E a gente descobriu, então, por isso eu acho que faz a conexão com o tema aí do podcast, né? Então a gente voltou muito desconectado. Né? E a gente falou, como assim? A gente vai para os Estados Unidos, para o Vale do Silício, né? Onde lá tem a Apple, o Google, o Microsoft, enfim, tudo nasceu ali. E a gente volta muito mais desconectado. Porque, na verdade, não importa... as pessoas não querem ser impactadas de forma digital, né? Elas querem ser bem impactadas, né? Então, é isso que a gente descobriu, assim. E a gente vê que essa vertente está chegando agora no Brasil. Né, essa vertente da desconexão, né, e esses estudos aí a respeito da nossa relação com a tecnologia, né, tá chegando agora aqui. Então, basicamente a história aí da criação do Ticket Louco é isso. Hoje a gente tem 9 bilheterias, né, aqui em Foz do Iguaçu, são 9 pontos de venda, então a gente tá aí pro 10º até o final do ano, e assim, a gente cresceu muito, muito bem, né, em cima do estudo, então, da experiência do usuário, que o nosso usuário é o turista de Foz do Iguaçu, estudando a experiência do turista aqui em Foz, né? Então, isso é bem interessante. Que legal. Você tocou num ponto aí bacana da gente aproveitar e fazer justamente essa ligação entre o nosso tema de hoje aqui, de conexão e desconexão, né? Você sabe que... em geral, toda novidade ela gera excessos, né? E até com a tecnologia não está sendo diferente. Então, há vários intelectuais discutindo aí a preocupação com o uso da tecnologia, o uso ético da tecnologia, os efeitos da tecnologia sobre as pessoas e por aí vai. E por um outro lado, a gente tem pesquisadores aí como a Brené Brown, que é uma pesquisadora que a gente cita muito aqui no Software Mental, onde ela reforça muito que o que dá sentido à nossa vida é justamente a questão da conexão. E a grande preocupação, né, do ser humano é estabelecer essa conexão, se sentir parte, se sentir integrado, se sentir pertencente de alguma forma. E ela traz uma ideia muito interessante, né? Porque ela diz assim, olha, neurobiologicamente nós somos feitos para se conectar. Eu costumo dizer assim que a gente é um bicho que vive em bando, então não tem jeito, a gente é social. Mas o uso da tecnologia às vezes facilita e às vezes não facilita isso. É isso que você tem percebido também, Gueron? Então, eu tenho feito assim uma pesquisa, aliás, surgiu de uma necessidade minha mesmo, porque eu acho que eu estava no meio de tantas conexões e eu trabalho com isso. E eu senti a necessidade de um pouco me fazer mais ausente nas redes sociais. Né? Porque as pessoas às vezes olhavam para mim... Às vezes é excesso, né? Excesso, é verdade. Porque assim, elas olhavam para mim e falavam, já cheguei a já recebi essa mensagem. Olha, eu tô te adicionando aqui no Facebook para acompanhar melhor o seu trabalho. Eu pensei assim, mas eu não trabalho com isso, eu não trabalho com Facebook, não é esse meu trabalho, né? Meu trabalho é outro, meu trabalho é criar estratégias de marketing, seja ele online ou offline, né? Esse é o meu trabalho. Então, eu acho que, assim, eu me fiz entender de forma errada, né? Aí eu perguntei o que eu faço, quem sou eu e tudo mais, e nada disso estava conectado com alguém, uma figura de, entre aspas, digital influencer. E eu comecei a pesquisar e a entender por que as pessoas me ligavam a isso.
E eu comecei a me desconectar um pouco mais para tentar até me entender melhor. E aí, tem o pessoal lá do CI Biogás, que é um excelente projeto que tem aqui em Foz do Iguaçu, no Parque Tecnológico de Itaipu. E aí eles me convidaram para falar um pouco sobre conexões, que redes sociais. Porque é uma palestra que eu já dou, assim, já há algum tempo, já há uns 3, 4 anos, eu converso sobre redes sociais. E eu falei, não, eu acho que não tá numa hora da gente falar sobre redes sociais, porque isso todo mundo fala, né? Eu posso falar para assim, quem quer dar uma palestra sobre redes sociais, aparecem uns 30 pessoas aqui em Foz do Iguaçu mesmo falando. Eu falei assim, vamos falar sobre a figura de como a gente pode se desconectar, porque eu acho que esse é o momento de se desconectar, porque a gente não tá usando mais a tecnologia a nosso favor. Parece que a gente tá. Parece que a tecnologia está nos usando. Sim. Né? E aí eu contei lá no meu celular pessoal, que eu comprei com meu dinheiro, que eu tava usando ele mais para trabalho do que realmente relacionamento com a minha família. Né? Então eu acho que assim, é um momento, inclusive, eu acho que é uma tendência muito grande das pessoas se desconectarem. Né? A gente já tá vendo aí grandes. Quando vem o Twitter, por exemplo, uma onda muito grande das pessoas saberem o que os atores, as grandes estrelas de Hollywood estavam fazendo, né? O Twitter veio nessa onda, assim, de conectar as pessoas às celebridades. E hoje a gente vê, lá no Instagram, muitos famosos bloqueando ou deletando a conta, né? Porque eu acho que a gente vai entrar numa era, assim... nessa pesquisa que eu tenho feito e eu tenho visto que a gente está entrando numa era mais de privacidade e curadoria. Né? Então eu acho que o que vale a pena é a gente realmente receber as informações que são boas para nós. Então o que acontece para cada um? Então o que eu fiz? Eu acabei excluindo ou deletando ou parando de seguir, dando um follow. Eu seguia 2.000 pessoas no meu Instagram. Eu falei, eu preciso saber o que essas 2.000 pessoas fazem diariamente. Eu preciso realmente saber. Né? E aí hoje eu sigo, acho que no máximo 300 pessoas, que é basicamente as pessoas que estão mais próximas de mim, né? E eu até acho esse número alto, porque 300 pessoas encheria talvez um auditório, né? Sim. E eu parei de colocar coisas assim que são banais para as pessoas, né? Então eu acho assim, quanto mais conteúdo bacana você dá para elas, mais legal você torna a internet, né? Eu acho que essa é a nossa missão, né? Você sabe que tem um negócio curioso que você falou aí, rapaz, que eu fico observando também aí as mídias sociais, as redes sociais de modo geral, e é assim, tem um estudo da antropologia que ele diz assim, que os primatas, de modo geral, por instinto, eles se reúnem em torno da comida. Toda a relação social dos primatas se dá em torno da comida. E isso é do instinto mais básico da espécie, por ser justamente gregária, por viver em bando e etc. E tal, que a gente estava falando agora há pouco. E, curiosamente, o ser humano, cada vez que a gente vai se juntar, e aí, o que nós vamos comer? Alguém vai levar uma comidinha? Então, nós mantemos, achamos que isso é um ato social pensado, não, é fruto puro do nosso instinto. E o que me chama a atenção é que um dos posts mais comuns na rede social é sobre comida. É verdade. A pessoa vai comer, ela tira foto e põe na foto que ela vai comer. Sim, e tem estudos falando que essa tendência aí de gourmetização que a gente está tendo agora, começou aí no Brasil pelo menos há uns 4, 5 anos, essa tendência veio justamente por causa do Instagram. Né? Porque o Instagram surgiu mesmo com essa tendência das pessoas tirarem foto e colocarem o que estão comendo ou acharem uma coisa bonitinha e postarem lá no Instagram, né? E essa onda aí veio com o Instagram. E você acredita que tem aquele... Sabe aquele árabe que corta as carnes? Não sei se é o nome dele agora, que ficou famoso por aquele vídeo dele temperando com sal as carnes. Você sabe? Diz que depois desse vídeo, dessa onda, o consumo de carne no país dele aumentou assim 25%. Então, exatamente o que você disse faz muito sentido, porque os maiores posts mesmo no Instagram, a maior quantidade de posts é realmente sobre comida. Né? As pessoas se interessam muito. É verdade. E, cara, dentro dessas tuas viagens aí e onde você começou a perceber esse processo de conexão, desconexão, o que te chamou mais atenção desses movimentos, por exemplo, que você tem observado nos Estados Unidos
E que aspectos de cultura te chamaram mais atenção, Garão, de modo geral, entre o que a gente vê por aqui no Brasil e o que você estava observando mais lá nos Estados Unidos, sim. nesse movimento? Isso é muito interessante, porque aqui no Brasil a gente tem muito, a gente tende muito a ter essa coisa que é o empreendedorismo de palco, né? Que é aquela pessoa que diz que sabe de tudo e faz lá e assim acaba criando uma tendência assim muito viciosa e assim e que faz muito mal para as pessoas, porque aquilo lá não é verdade. Sim. Né? Então eles tendem a Cria uma expectativa. Cria uma expectativa muito grande, né? E aí, e segmenta muito. O marketing online, marketing digital, marketing mobile, marketing tal, marketing tal. Nos Estados Unidos não tem muito essa segmentação, né? Existe o comportamento, né? Existe o comportamento humano, né? Independente de qual ferramenta ele vai comprar, se ele vai comprar numa livraria, ou ele vai comprar no mobile, né, no celular, ou ele vai comprar, enfim, sabe-se por qual plataforma, porque hoje em dia nos Estados Unidos você compra até por voz, usando Alexia, usando outros recursos, né? Perfeito. Então, dependente por onde você vai comprar, existe uma pessoa, né, por trás. Então, assim, em vez de você estudar o comportamento dela frente ao celular, ou frente ao computador, ou frente a qualquer outro tipo de coisa, existe um padrão que é o comportamento dela, antes de toda essa segmentação. Então, lá não existe mais uma segmentação, existe um comportamento. Então, eles têm estudado muito isso. E aí, frente a tudo isso, existe... o estudo que eu tenho me aprofundado mais agora é sobre realmente a nossa dependência frente à tecnologia, né? Eu acho que eu tenho aqui alguns estudos bem recentes da Universidade de Nova York e outra da Universidade de Harvard, a Glenn Gerhard, da Universidade de Nova York, diz que o telefone celular gera dependência real. Então, existe a dependência ou vício de drogas, por exemplo, e o celular, ele age no mesmo local, né, do nosso cérebro, que é ativado como quando você usa, por exemplo, quando as pessoas usam cocaína, né? Então, aquilo lá é uma dependência real, né? Existe hoje psicólogos que tratam a dependência ao uso do smartphone. Perfeito. Né? Perfeito. Então, eu acho que assim, eu tô muito focado nessa pesquisa e que a tecnologia ou a internet, principalmente causada pela internet, porque, por exemplo, os jogos online hoje, eles só são online por causa da internet, né? Sim. E eu acho que os jogos só evoluíram também por causa da internet, da facilidade com que você faz uma party lá no PlayStation, né? Que você reúne a galera para jogar junto. E isso estão afastando as pessoas da natureza. E o que acontece? Tem aqui um coach, uma citação em inglês, que disse que hoje essas crianças que são super conectadas, elas estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta, o que torna isso muito diferente de uma geração anterior, né? Porque a gente estava conversando isso no nosso último encontro, Luciano, é que a geração, por exemplo, eu sou da década de 80, no final da década de 89, então, tipo, eu vivi a década de 90 ainda muito offline, né? Existia o VHS, existia... Eu nem vou te contar as minhas, então, que vai ficar Mas feio. então... Mas vamos lá. Então, existe, assim, essa curva da tecnologia, ela é muito acentuada, né? Então, as crianças hoje, que nascem hoje, ou principalmente que nasceram ali no final da década de 2000, elas nasceram totalmente online. Ativos digitais. Ativos digitais. E aí, essa pesquisa diz que, olha só, se em condições normais, os nossos antepassados só se comunicavam presencialmente, né? E aí, se você for um pouco mais para trás, avançar um pouco mais na história, então, em determinado momento, em determinado momento da história, que foi um momento muito grande, a gente só se comunicava presencialmente, porque não tinha uma outra forma, ou por fogo, né? Você fazia lá um sinal de fumaça. Era uma forma de comunicação. E aí, acelerando na história, essa coisa de comunicar online é muito nova pra gente, né? Então a gente vem com uma bagagem muito forte no nosso DNA, enfim, na nossa consciência, de
E isso estraga um pouco as nossas relações, né? Então, a gente não sabe usar, né, velho? Mete os pés pelas mãos, exagera, vicia. Sim. Então a pesquisa diz aí da Glenn Hay que, em suma, hoje é muito mais fácil os jovens serem mesquinhos e cruéis uns com os outros do que foi em qualquer momento passado da história humana graças à internet. Porque na internet você tem uma impessoalidade muito grande. Né? Você não sabe quem está ali atrás. E quando você se comunicava, os nossos antepassados, os nossos ancestrais, se comunicavam só face a face, ou por mais que o tempo e a história permitiu, por carta, em algum momento, né? Ou alguma outra forma de comunicação, a mais impessoal hoje é a internet, né? Uhum. E os resultados são muito grandes, né? Geram sofrimento e exercem consequências graves na nossa saúde mental. Claro, sem sombra de dúvida. Você sabe que agora está rodando por aí, por exemplo, uma propaganda da Sprite na Argentina, que eles pegaram um hater, que esses caras que se enchem de coragem aí nas redes sociais para falar o que bem entende, xingar todo mundo, porque eles se sentem protegidos por não estarem presencialmente com as pessoas. E eles pegaram um dos mais famosos, um dos haters mais famosos da Argentina, e juntaram 100 pessoas no auditório, e cada pessoa estava com uma camiseta com um dizer dele sobre ela. Olha só. Esse cara, ele é conhecido porque ele chegou a ofender pela internet mais de 500 pessoas no ano. Então, escolheram 100 dessas pessoas e elas colocaram uma camiseta com um dizer dele para ela. Então, ele chega no auditório, encontra aquelas pessoas e as pessoas se dirigiam a ele e só repetiam para ele o que estava na camiseta. E ele, no começo, se constrange, fica sem jeito, porque agora ele está vendo olho a olho essas pessoas que ele ofendeu, de diversas formas, de níveis de falta de respeito, assim, bastante significativos. E aí, no final, elas se juntam em torno dele e começam a cantar. E uma música de aproximação, Todos Nós Precisamos de Amor, é o que diz a música em inglês, mas a tradução seria assim: Todos Nós Precisamos de Amor. E aí elas vão se aproximando dele e começam a dar um abraço nele. E aí ele fica impactado com aquilo, sabe? Então é curioso porque, obviamente, é uma peça de marketing, Sprite conecta e etc e tal. Mas o que é interessante é você observar nesse nosso contexto aqui que você está trazendo a diferença entre o cara que fica atrás da tela e ele se dá o direito de ser mesquinho, de se dar o direito de ser grosseiro, de ser desrespeitoso com os outros, achando que ele ali então pode tudo, e que coisas que ele presencialmente ele não falaria para as pessoas, né? É verdade. Ele manifesta essa falta de educação e infelizmente um dos efeitos colaterais da nossa mídia social é justamente isso, né? É justamente isso. O crescimento desses haters que a gente até já sabe, ó, você começou a fazer algum sucesso, se prepare para os haters, porque eles vêm tentar pegar uma carona de fama, metendo pau em alguma coisa. Né? Exato. E isso eu acho que é a privacidade. A privacidade na internet é bacana porque existe essa segurança, mas acho que privacidade na internet também corrobora para que as pessoas acham que elas estão num mundo virtual onde isso não tem impacto na realidade. Não tem consequência. Não tem consequência na realidade. E interessante que eu faço um link aqui com uma leitura que eu estou fazendo, do Yuval Harari. Eu nunca sei pronunciar o nome dele, mas acho que é isso. Ele diz assim, que no nosso planeta conhecido, nosso universo conhecido, o único ser vivo, ou o único ser entre os animados e inanimados que não obedecem a uma lei natural é o ser humano, né? Porque existe a lei natural, você pega uma pedra aqui e joga, ela vai seguir a lei da natureza, né? Então ela vai seguir a lei da gravidade e vai cair, né? Porque existe a lei da gravidade que diz que, né, que exerce a pressão. Pedra, ela vai cair. Vai gerar atração. Se você vê aqui no escritório uma formiga andando, é porque ela está seguindo a lei da natureza, né? Está fazendo alguma coisa que ela está buscando alimento para levar para as outras formigas, né?
Os pássaros estão migrando porque também seguem uma lei natural, né, de migração, que elas têm que buscar um lugar quente para morarem, para viverem. Ou para fazer reprodução. Né, para se reproduzirem. Certo. Isso. E a gente, qual seria a nossa lei natural de sociedade? Um cuidar do outro. Né? Seria a gente, por exemplo, a gente se organizou em sociedade, né? A gente se organizou em municípios, assim, mais brevemente na história, se organizamos numa democracia porque julgamos que é uma lei bacana pra gente se sentir bem. É uma forma segura da gente se ajudar uns aos outros. Né? Isso, exatamente. Mas, em contrapartida, existe o ser humano que mata, existe o ser humano que não obedece às leis que nós mesmos criamos, né? Existe a corrupção. Então, dentro do universo conhecido, o ser humano é o único que não segue a lei natural, né? A lei como deveria ser. Então, isso é interessante, porque o link que eu faço é exatamente por isso, né? Por que as pessoas estão lá, uma gladiando uma das outras, né? Por que existe tudo isso? A gente, por exemplo, chegou aqui, né? Existiu uma lei natural aqui, que os organizadores, o Nelo principalmente, queria deixar tudo muito organizado. Colocou uma aguinha para mim aqui. Existe uma lei de boa recepção, né? Que não é preciso você pensar muito, porque eu vou receber uma pessoa, vou deixar organizado. Na internet não é assim, né? Na internet tá lá, tem as pessoas que estão tentando se organizar, mas assim, a maioria delas estão falando coisas que elas nem sabem, né? A maioria delas estão falando coisas que elas nunca leram, que elas não sabem se é real, se realmente é verdade. Só repetindo como papagaio. Exato, só repetindo o que já ouviu falar e tudo mais. Então isso é interessante, porque a gente consegue fazer um link, assim, de muito forte entre o que o online nos proporciona, porque a gente não sabe ainda. Né? Na história da humanidade é muito novo isso. Né? Eu não sei fazer a conta lá, mas deve representar milésimos de segundo, ou nem isso, dentro de uma história da humanidade. Né? Então a gente não sabe como ainda agir. Né? A gente só sabe que a gente tem que tornar ela cada vez melhor. Né? Então eu acho que a desconexão proporciona isso também. E aí tem um fator que você citou aí que é matador nesse sentido, né? É super importante, que é assim, nós precisamos usar a tecnologia ao nosso favor de acordo com as nossas vontades, objetivos, perspectivas, visões de mundo. E não ao contrário, né? É verdade. Eu passo a ser regido pelo que a tecnologia diz. E é muito comum nas redes sociais, justamente, aí um dos efeitos disso é as faladas fake news, né? Que na verdade é o papagaio de pirata repetindo aquilo que comprou sem verificar. Então ele não se dá o trabalho de olhar aquela informação, checar a fonte, checar a realidade daquela informação, analisar a utilidade prática e social daquilo. E ele simplesmente repete aquilo e se achando ainda por cima que tá sendo um cara descolado, uma pessoa cool de alguma forma, porque mesmo o cara que ele é o hater que a gente citou agora há pouco, ele faz isso para ter seguidores. É verdade. E olha para você ver essa questão da fake news aí, a gente pode voltar um pouco no tempo e nas eleições, que começou tudo lá nas eleições do Trump nos Estados Unidos, né? Tivemos uma eleição. Então, existe lá o WhatsApp, por exemplo, né? E ele, que é o Mark Zuckerberg, que é dono do Facebook, hoje é também dono do WhatsApp. Então, existe lá dentro também deles um cuidado muito grande com responsabilidade social. Porque hoje, eu acho que o mundo está como está por causa principalmente do Facebook. Né? Eu acho que o Yuval Harari fala em algum momento sobre isso também. E, assim, eu acredito que eles estão lá dentro tendo uma responsabilidade muito grande nas mãos, né? E, olha, tá tendo eleição, acho que vai ter eleição esse ano lá na Índia, e aí uma das grandes nações do mundo, né? A Índia é um dos principais países, os países mais populosos do mundo, senão acho que é o país mais populoso do mundo. É o segundo, né? Depois da China, né? E aí 1,2 bilhão, acho, de pessoas já. Então, e essa questão aí da fake news também tá afetando muito eles. Né? E eles lançaram agora uma ferramenta dentro do WhatsApp, que estão fazendo teste inicialmente lá na Índia, que se diz se a matéria ela é fake,
se a matéria ela é verdadeira ou se ela precisa ser verificada, né? Então eles estão trabalhando muito forte nessa questão, assim, porque isso impacta totalmente a nossa realidade, né? Isso faz com que a nossa realidade não seja distorcida. Hoje, eu acho, a gente vive numa realidade distorcida. É muito utópico falar, muito utópico não, é muito distante, eu acho. Há uns 5 anos, se a gente falasse sobre realidade distorcida, a gente estava falando sobre inteligência, sobre filmes de ficção científica, sim, né? sim. E hoje a gente vive totalmente numa realidade distorcida, porque, por exemplo, a questão do terraplanismo apareceu com a internet, né? A questão também das vacinas, que não é que as pessoas têm acreditado, né? Então a gente vive muito numa realidade, as pessoas vivem numa realidade, naquele campo de distorção da realidade lá do Steve Jobs, né? Que ele também vivia mas ele é positivo, né? Porque ele criou aí muitas coisas bacanas. Mas hoje existe um campo de realidade de distorção onde muitas pessoas vivem. E antigamente isso era tido como loucura, né? Se uma pessoa não acreditava em algo, ela é louca, ela poderia ser tratada, né? E hoje não. Hoje as pessoas não acreditam em vacina e elas vivem assim. Não tem como eu alegar, por exemplo, isso você tá louco. Porque existem tantas pessoas que elas se uniram de uma certa forma. Sim. Então, hoje a gente vive realmente numa realidade, um campo de distorção da realidade, né? É muito difícil a gente ter como sair disso? Como ajustar isso, né? Eu acho que as grandes corporações de comunicação, que hoje é liderado pelo Facebook e também pela Amazon, também está criando um grande conglomerado de comunicação, né? Eu acho que eles têm muita responsabilidade sobre isso, sem dúvida. né? Há discussões éticas aí na formulação dos algoritmos aí das redes sociais, dessas ferramentas de contágio viral de informações dentro da sociedade, precisa de uma observação mais criteriosa em termos éticos para justamente começar a organizar isso, não em forma de censura, mas em forma de educação, em forma de conscientização, em forma de um diálogo mais efetivo e que traga benefício à humanidade, né? Porque a razão fundamental da gente ter a ciência é para o benefício da humanidade, não ao contrário, né? É verdade. Então, de novo, aí entramos na realidade distorcida, né, meu velho? Verdade. O Garon, eu queria explorar um outro tópico para você, que eu sei que a gente já bateu o nosso papo aqui. Hoje, nesse movimento já de desconexão, então, nós tivemos aí um ápice da tecnologia como sendo quase endeusada, né? E hoje a gente começa já algum movimento de pessoas olhando a tecnologia com um pouco mais de ponderação, um pouco mais de discernimento, vendo onde é que vai colocar aí a sua cumbuca, né? Qual cumbuca vai colocar a sua mão, vamos dizer assim, né? Sim. E a gente vê, por exemplo, inclusive fazendo uma conexão disso, por exemplo, você pega lá a startup chamada Calm, que é uma startup de meditação estadunidense, que agora já chegou a $1 bilhão de dólares de valor de mercado, mas que ela, curiosamente, é uma tecnologia que procura fazer um caminho inverso, porque ela procura incentivar o processo da meditação, da interiorização, de você tomar mais contato com você mesmo. E eu lembro que das suas pesquisas, isso não é um movimento só, por exemplo, da startup, isso é um estilo de vida que começa a surgir com mais força, né? É verdade, os millennials descobriram, né, a meditação. Antigamente a meditação era vista como algo esotérico, místico, esotérico, né? Toda aquela coisa de mandala, né, que existia em volta da meditação. E aí, eu acho que essa questão da desconexão, ou principalmente de uma conexão né, existe uma hiperconexão, a meditação, os nascidos aí na década de 2000, os millennials, né, descobriram a meditação como uma forma de se encontrarem. Então, eu tenho muitos amigos, assim, de 20 anos, 22 anos, que falam, eu acordo todo dia às 6 horas da manhã e faço meditação, né? Então, isso que bacana, né? É verdade, é muito legal isso, porque a meditação faz com que você se conecte com você mesmo. Porque as pessoas hoje, é tanto excesso de informação que elas não têm um minuto para elas mesmas, né? Então, assim, depois que sai do trabalho
existe uma pressão muito grande para que você assista tal série, ou ouça tal podcast, ou vai lá e assista tal filme no cinema, enfim, existe hoje, é tão fácil, né? Porque antigamente não era tão fácil você ter acesso a 1 milhão de filmes, né? Não era tão fácil você ter acesso a muitas coisas. Então, acho que pela facilidade do acesso, as pessoas estão consumindo muitas informações e não tem uma conexão com elas mesmas. Esses aplicativos facilitam muito, né? Porque não precisa você ir em algum lugar, né? Porque antigamente as pessoas meditavam em uma aula de yoga, por exemplo, né? Em alguma coisa nesse sentido. E hoje não, você liga o aplicativo ou você entra nos vídeos que são disponibilizados na internet e você acaba fazendo meditação. E hoje os millennials, né, descobriram que a meditação não é realmente algo esotérico, né? Que existe a meditação para você estar consigo mesmo e principalmente que você consiga estar consigo mesmo faz com que você consiga atingir os seus objetivos, né? Dúvida. E eu acho que para essa geração nova, os objetivos são muito importantes, né? Eles vêm assim, tem objetivos bem claros, né? Não materiais, mas objetivos são bem-estar. Eu acho que o bem-estar é um objetivo muito grande dessa nova geração, né? Sem dúvida. A conciliação, né? Você sabe que dentro do que a gente estuda aí dentro da psicologia social, um aspecto que chama bastante atenção, justamente que a gente começou a conversa com isso aqui, que é o ser humano, ele vive em função da conexão e o maior entrave para que o ser humano estabeleça a conexão é o medo de ser excluído. E isso faz com que ele assuma uma persona, às vezes ele assuma um estilo que ele acha que isso vai facilitar a inclusão dele, e na prática o que a gente busca é autenticidade, né? É verdade. Você pode pegar, por exemplo, a pessoa que você tem uma amizade boa, que você tem um relacionamento próximo, é aquela pessoa que você tem a intimidade para ser o mais você possível, e vice-versa, né? Aquela pessoa que te impacta mais é aquela pessoa que você percebe que ela está sendo autêntica, que ela está sendo verdadeira contigo, que ela está sendo ela mesma, né? Então, esse movimento da autenticidade, de ser quem a gente é o que mais nos conecta. E às vezes, nas distorções do que se olha nas tendências da mídia social, as pessoas tentam ser, muitas vezes, aquilo que não são, e aí, justamente aí que ela se desconecta. É um movimento muito louco da gente pensar, porque é um paradoxo, né? É um paradoxo. O que o cara faz para se conectar é o que desconecta ele. É verdade. E quando ele assume essa autenticidade, essa originalidade, quem ele entra mais em contato consigo, é que ele consegue entrar mais na conexão, né? É verdade. É verdade. E as polêmicas surgem exatamente aí, né? Porque elas querem... a polêmica quer like, a polêmica quer ser compartilhada, né? Então as pessoas fazem ou geram polêmica na internet porque elas... por um ego inflado, né? Então elas querem ali serem vistas, serem visualizadas, né? E às vezes a verdade, ela não gera polêmica, né? A verdade, ela é a verdade, pronto, né? Então, por exemplo... não entrando no campo político, mas eu sigo alguns políticos que fazem a coisa certa, vamos dizer assim, né? E você não vê a exposição de mídia, porque o jornalismo tende a criar algo tendencioso também, Sim. né? A polêmica é o que vende o jornal, né? Exato. Então, o que a gente vê na mídia é exatamente polêmica, né? Você não vê algo... é difícil você... existem poucos conglomerados de mídia que falam realmente a verdade, mas você vê que são pequenos, que não têm disposição, porque a gente tende a polemizar, né? E dar mais valor a essa polêmica. Show de bola, minha gente. Vamos chegando aqui ao final desse nosso podcast. Falamos aqui, então, sobre a partir desse mundo super ou hiper conectado, nos movimentos de conexão, mas, ao mesmo tempo, quando o uso é equivocado, exagerado, a gente entra em movimentos de desconexão. Ou seja, é o contrário, né? A gente está desconectado num mundo hiperconectado porque perde a proximidade consigo mesmo, a conexão consigo mesmo, e aí a coisa se complica. Falamos aqui, então, isso desde o processo da comunicação do Garon, e passando por essa relação que a gente estabelece, na verdade, uns com os outros, empresas com seus públicos, baseado na experiência que é real, baseado
nessa experiência que nos conecta uns com os outros e que faz com que cada um possa se sentir mais parte ou mais integrante disso tudo. Não é isso, Garon? Isso. Eu acho que a última palavra que eu dou é se conecte apenas com conteúdo, com material que faça bem para você, né? Então, isso vem muito da curadoria que a gente estava falando, né? Então, procure conteúdo que seja bom para você, né? E deixe de seguir aquilo que não te faz bem. Claro. Porque é tanto o excesso de informação que a gente recebe que à noite, às vezes, a gente, na nossa têmpora aqui, né, a gente tem até dor de cabeça. Essas informações todas que a gente recebe acaba ficando aqui, né, superficialmente, a gente não sabe o que fazer com elas e não tem mesmo o que fazer com elas. Acho que só tem a forma com que a gente pode receber a comunicação, e isso é a gente que decide, e a gente que segue as pessoas que a gente quer seguir. Então, a dica que eu dou, assim, use a internet a nosso favor. Então, siga apenas pessoas e perfis que se conectam com você de alguma forma. Show de bola. Garon, um prazer muito grande ter você aqui com a gente, um bate-papo show de bola. Muito obrigado pela tua presença aqui no Software Mental. Eu que agradeço, Luciano, estou à disposição também. Em outros momentos eu ia falar, me siga lá nas redes sociais. Nesse momento eu falo, não me siga nas redes sociais. Né? Mas eu estou à disposição, meu e-mail é garon@lowmarturismo.com.br. Se alguém quiser bater um papo, eu estou por aí, mas nas minhas redes sociais, por enquanto, não me siga. Então, repete pra gente o teu e-mail, Garon. É Garon, Garon, @lowmarturismo.com.br. Show de bola, minha gente. Então, vamos ficando por aqui. Agradecemos aí a presença do Garon. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Aqui no meu convite ainda permanece, Garon, siga o nosso canal, convide alguém que você acha que possa se beneficiar com essas ideias, visite o nosso site www.softwaremental.com.br, faça lá o seu teste gratuito lá da sua tendência básica de mindset e nos acompanhe, mande seus comentários, suas sugestões para a gente poder atender você cada vez melhor. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!